Pedagogia da compaixão. Vamos lá? Então, Jesus estava no momento de despedidas com os seus apóstolos. E é um momento de muita emoção dos dois lados, porque imagine também o que Jesus estaria sentindo naquele momento, como uma mãe que sabe que são chegados os momentos finais, que ela vai se despedir dos filhos, que até então esteve com eles, mas agora ela precisa ir, deverá deixá-los. Então começa a dar instruções, é o que Jesus faz. E os apóstolos percebem que o momento é grave e que toda a alegria até então, aurida na presença da mãe, do mestre, do noivo, como Jesus muitas vezes falou. Então, Jesus diz assim, em João 14, nós vamos ver que ele tenta acalmar aqueles corações aflitos e ele diz, não se turbe o vosso coração. Eu estou indo preparar-vos um lugar. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E eu vou preparar um lugar. Em breve estaremos juntos. E os apóstolos, os seus discípulos ali, perguntam, mas Senhor, aquela visão ainda muito material do reino de Deus. E eles perguntam, mas Senhor, qual é o caminho? Nós não sabemos o caminho. Como que nós vamos chegar até ti sem conhecer o caminho? E Jesus então diz, mas vocês não conhecem o caminho? Vocês estiveram comigo até agora por tanto tempo. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por esse roteiro, por essa estratégia. Muitas vezes podemos encontrar interpretações de que Jesus estivesse ali se autodefinindo, mas ele está se dizendo alguém que partilha de uma estratégia de evolução, caminho, verdade e vida. Então ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, se identificando com essa fórmula que é a boa nova, que ele havia trazido. Tanto ele diz, mas vocês estiveram comigo todo esse tempo e ainda não aprenderam o como fazer? Então essa fórmula, caminho, verdade e vida, essa identificação dele com essa fórmula, para que nós possamos entender, é como quando nós também nos identificamos com algo ou com alguma coisa e eu sou isso. Por exemplo, quando nós defendemos a vida desde a concepção e dizemos assim, um slogan, por exemplo, eu sou pela vida. A vida é digna desde a concepção. Eu sou pela vida. Aborto, não. Então, eu sou pela vida. Significa que eu me identifico com essa proposta. O que Jesus, então, ao dizer caminho, verdade e vida, está estabelecendo para nós é o plano de trabalho, as estratégias, o plano estratégico que ele provavelmente tenha utilizado para o seu próprio progresso no rumo
à casa do Pai. Seu próprio progresso, o progresso dele, Jesus. Os espíritos nobres, eles nos dizem que Jesus é um desses espíritos que não passou pela fieira das expiações, ele evoluiu em linha reta e ascendente. E então, não repetiu provas, não precisou fazer o trabalho novamente, o retrabalho, que a expiação é mais ou menos a alma rebelde que precisa refazer um percurso, um caminho. Então Jesus, ele, com a Boa Nova, ele está nos trazendo esse roteiro, um plano de trabalho. Então, caminho significando um percurso que precisa ser realizado num espaço e num tempo, que é o espaço e o tempo da encarnação, da experiência na dimensão material, num corpo de carne. Então, a experiência encarnatória, nessa dimensão como nós a conhecemos. Então, é o caminho que vamos percorrer nessa experiência. É um caminho que já vem pré-traçado. Ele tem seus balizadores, tem experiências que já estão previamente definidas e que precisam ser realizadas, vivenciadas pela alma encarnada. Então, caminho é o mesmo que missão, que tarefa. O que é que eu preciso fazer aqui? O que é que eu vim fazer nesse espaço, nesse tempo que eu estou vivenciando na Terra? O que está definido para que eu faça? O que eu preciso fazer? São essas as perguntas que se levantam quando se trata do caminho, da missão, da tarefa. Caminho, verdade e vida. Então, o caminho é a missão. É o que nós viemos realizar. Essa missão, nós vamos aprofundando esse entendimento, nós vamos ver que essa missão, ela é a missão da encarnação como um todo, mas existe também a missão específica do momento que passa, e tudo isso está alinhado com as tarefas da coletividade, onde estamos inseridos, e com o próprio progresso da Terra. Então, caminho é isso, é tarefa, realização de tarefa. E verdade é a nossa verdade, é a verdade do ser encarnado. O que ele vem fazer dentro da sua verdade. A verdade, então, é a capacidade do ser de perceber a realidade, a sua capacidade de percepção do meio onde ele está, através da sua mente, através do seu psiquismo. O que é que ele consegue perceber? Então, a visão dentro dessa rota, nesse caminho, ele precisa ter uma certa luz, uma certa iluminação, uma certa verdade, conseguir enxergar. Então, verdade nós podemos substituir por visão. Então, missão, visão. O que é que eu enxergo?
porque nós não vamos realizar nada que não percebamos. Então, a tarefa, ela será do tamanho da nossa percepção. O que é que precisa ser feito nesse ambiente, nessa estrutura, que eu posso fazer? Se eu percebo que algo precisa ser feito, e se eu percebo que eu posso fazer aquilo que precisa ser feito, então eu devo fazer. Então é a minha tarefa. E quando nós começamos a trabalhar dentro desse roteiro, nós vamos nos dando conta de que ao final de cada realização, nós nos sentimos vivos. Então, caminho, verdade e vida, a vida é o propósito, que é um propósito do momento, é um propósito de um tempo maior, é um propósito de uma encarnação toda. Então, imaginemos uma confeiteira quando ela termina de realizar uma tarefa de confeitar um bolo e ele ficou magnífico. Naquele momento, todo o psiquismo dela é envolvido por um sentimento de grande prazer, de grande alegria. Ela vive aquilo, mesmo sabendo que ela não vai usufruir do bolo, não é ela que vai comer o bolo. Mas a realização em si. Então, a vida, viver é um subproduto do dever corretamente cumprido. O dever, ele é o mais belo laurel da razão, porque pela nossa mente, pela nossa razão, nós conseguimos saber qual é o nosso dever. E quando realizamos o dever, cumprimos o dever, nós temos o sabor que aquilo traz com ele. Então, sabor, vida, saborear, felicidade. Essas palavras, elas estão todas compondo um mesmo conjunto. Tanto que Jesus diz, quando lhe é indagado o que fazer para ganhar a vida eterna, e quando essa questão é respondida, ele diz, faze isso e viverás. Então, o viver, ele vem sempre depois de um fazer, depois de uma tarefa corretamente cumprida. Vida é um propósito, é o que nós desejamos viver, porque talvez estejamos muito pouco vivos, porque só estamos vivos quando nos percebemos fazendo parte de algo, compondo um todo, integrados numa consciência cósmica. Fora isso, nós estamos mortos, nós estamos dormindo, nós estamos no estado de consciência de sono, nós estamos letárgicos. Mas a tarefa, no cumprimento da tarefa, nós nos salvamos, nós vivemos, nós ganhamos uma vida cada vez mais eterna, porque a nossa vida, ela não é eterna ainda. Nós estamos sempre adormecidos, insensíveis, não é? Então, Jesus, ele traz essa reflexão para nós. Tanto que Allan Kardec percebeu isso. E ele diz, dentro de toda a boa nova de Jesus, há sempre tarefas a serem cumpridas, a serem realizadas. Então, o progresso, ele é feito na experiência. Então, nós podemos dizer que essa é a epistemologia cristã, é aquela de você viver a experiência. Dar a experiência é vida.
carregá-la de propósito. Precisamos acessar esse conhecimento um pouco pela via da intuição também. Então, Allan Kardec pega esses ensinamentos de Jesus e ele então sintetiza. Fora da caridade não há salvação. Salvação é o mesmo que saúde, é o mesmo que vida, é o mesmo que sabor. Então, realização, caminho, verdade e vida. Esse é o planejamento estratégico que Jesus usou para si mesmo, que ele elaborou para o progresso da Terra e para o progresso daqueles que estão fazendo seu processo de evolução na Terra. Então, há que haver um alinhamento nisso tudo. E o que é que isso tem a ver com a pedagogia da compaixão? Nós vamos mergulhar nisso tudo, porque Jesus traça as estratégias, traz a epistemologia, traz a pedagogia, traz a metodologia. E ele ainda diz para que precisamos realizar essas coisas para sermos felizes, para vivermos uma primavera, não é? Então é isso.